Fala galera do curso Professor Clemilson, tudo bem com vocês? Estamos de volta para o nosso quadro CPC Resolve e hoje nós iremos responder a questão de número 44 do Enem ano passado. Acompanhe comigo a leitura do texto. Toca a sirene na fábrica e o apito como um chicote. Bate na manhã nascente e bate na tua cama, no sono da madrugada. Ternuras da áspera lona pelo corpo adolescente. É o trabalho que te chama. Às pressas tomas o banho, tomas teu café com pão, tomas teu lugar no bote, no cais do Capibaribe. Deixas chorando na esteira teu filho de mãe solteira. Levas ao lado a marmita, contendo a mesma ração, do meio de todo o dia, a carne seca e o feijão. De tudo quanto ele pede, dás só bom dia ao patrão, e recomeças a luta na engrenagem da fiação. Então, vejamos o que o comando quer saber de nós. Nesse texto, a mobilização do uso padrão das formas verbais e pronominais. Então, vamos lá. O que ele está chamando aqui de uso padrão das formas verbais e pronominais, veja como existe aqui um respeito cabal ao uso da pessoa pronominal e da flexão verbal de segunda pessoa, por exemplo, nos trechos. Tomas teu café com pão, tomas teu lugar no bote. Esse tipo de construção em que a flexão verbal vem acompanhada da desinência número pessoal, na presente sincronia do português, ela é muito rara, né? Então isso indica um respeito à norma culta. Mas veja como nos primeiros versos, a pessoa pronominal escolhida e verbal não é a segunda do singular, mas sim a terceira do singular. Então a gente percebe que existe, na parte final do poema, também predileção e oscilação entre a segunda e a terceira. Dentro do texto, o que é que essas oscilações elas visam a atingir? Vamos ver o que o comando vai questionar. Nesse texto, a mobilização do uso padrão das formas verbais e pronominais ajuda a localizar um enredo num ambiente estático, auxilia na caracterização física do personagem principal, acrescenta informações modificadoras às ações dos personagens, alterna os tempos da narrativa fazendo progredir as ideias do texto e letra E, está a serviço do projeto poético, auxiliando na distinção dos referentes. Sem sombra de dúvida, essa questão aqui é uma daquelas questões que nós podemos categorizar como difíceis, né? Mesmo porque é uma questão que explora o texto artístico, onde se exige maior profundidade e fruição estética, né? Mas o gabarito para essa questão, para este item, é a alternativa E, amados. Sim, pois essa oscilação pronominal e também na pessoa, no número e na pessoa do verbo, ajudam a promover a distinção entre três referentes básicos. A saber, quando se usa a terceira pessoa, a intenção é fazer referência à sirene. Quando se utiliza a segunda pessoa do singular, faz referência ao funcionário. Na parte final do texto, ao patrão. Então, cada pessoa pronominal e verbal deságua na referência distinta a um personagem dentro daquele contexto do ambiente de trabalho. Ora a sirene, que chama a atenção do trabalhador, ora o funcionário e ora o seu patrão nas exigências que faz diante do seu funcionário. É preciso ter fruição estética para perceber isso, sensibilidade literária. E é por isso que essa questão, no meu entendimento, é categorizada como difícil e o gabarito dela será a alternativa E. Tranquilo? Então aqui nós encerramos as nossas análises da prova de linguagem, resolvendo aqui a questão 44. Pelo menos, é claro, na parte que me cabe neste latifúndio. Nós nos encontramos, até a próxima. Fala galera, sou o professor Mário Jorge, estou aqui pelo CPC. Estamos terminando essa prova, questão número 89, a questão do Enem, a prova azul, tá bom? Mais uma questão para a gente comentar aqui juntinhos. 89. Os moradores de Utjagjvik, né? Lógico, eu fui atrás da pronúncia. Utjagjvik passaram 2 meses quase totalmente na escuridão. Beleza, bora ver o que essa questão está trazendo. Os habitantes dessa pequena cidade do Alasca, o estado dos Estados Unidos mais ao norte, já estão acostumados a longas noites sem ver a luz do dia. Em 18 de novembro de 2018, seus pouco mais de 4.000 habitantes viram o último pôr do sol do ano. Olha aí, gente. Novembro. A oportunidade seguinte de ver a luz do dia ocorreu no dia 23 de janeiro de 2019, por volta de 1 da tarde no horário local. Bacana, vamos lá. Ele está falando de Alasca.
falamos de Alasca, falamos daquele estado norte-americano mais ao norte, ok? Na porção aí noroeste, tá bom? Do Canadá, beleza. Lá no extremo norte do continente americano, na zona polar. Opa, falou de zona polar. Sabemos que ao longo do ano, no movimento de rotação e translação, nós temos naturalmente oscilações aí no tamanho do dia e da noite. Lembrar que eu falo de dia e de noite, eu falo do movimento de rotação. Se eu falo nessa questão da variação de meses, aí eu estou falando do movimento de translação. Tem sempre que lembrar desses dois movimentos. Essa questão ela vai puxar isso da gente, tá bom? Aí ele afirma que nessa cidade, Utqiagvik, né, é uma cidade que a última vez, no ano de 2018, que eles viram, né, o sol, eles viram o pôr do sol, ou seja, o sol, né, nasce, apina e se põe, foi lá em novembro. Aí eles só vão ver isso novamente apenas em janeiro. Por quê? Porque nesse intervalo de novembro até janeiro, nós vamos passar pelo mês de dezembro, e no mês de dezembro nós temos o solstício de inverno no hemisfério norte. Então você tem naquele dia 21 ou 22 de dezembro, nós temos 24 horas exatas sem iluminação solar nessa zona polar. Bacana, que é onde justamente eles estão. Então os dias vão ficando curtos até novembro, quando começa aquela noitezona eterna com o seu auge, né, lá no dia 21, 22 de dezembro, e aí depois vai começando, né, a aparecer novamente a iluminação solar e reduzindo o tamanho da noite. Bacana? Beleza. Até chegar no período de equinócio. Tá bom. Então, o que permite pessoas que vivem nesses lugares assistir esses fenômenos? Quem mora na parte central do planeta Terra, na região da linha do Equador, não consegue perceber essa diferença de iluminação ao longo do ano, né? Lembrar que quando a Terra está iluminada por igual nos dois hemisférios, eu tenho o equinócio, que vai acontecer no mês de março e mês de setembro. Quando eu tenho solstício, significa dizer que um hemisfério está mais exposto ao Sol do que o outro. E aí você vai ter aquela variação. Se for no período de dezembro, nós temos o hemisfério sul, verão, mais exposto ao Sol, inclusive com o Sol da meia-noite. E no norte você vai ter a noite eterna, né? Ou seja, você vai ter o período do inverno, a aurora boreal, tá bom? Quando for no mês de junho, acontece o inverso. Aí o hemisfério norte, que vai estar totalmente exposto ao Sol, principalmente na sua zona polar, onde você vai ter o Sol da meia-noite, e no hemisfério sul você vai ter a noite eterna, as 24 horas sem iluminação solar, e o fenômeno aurora austral. Beleza. Então a questão está querendo que você domine todas essas informações, tá bom? É uma habilidade muito, né, exigida, que a habilidade 29 nessa prova foram muitas questões, tá bom? Vamos lá. O fenômeno descrito está relacionado ao fato de a cidade citada ter uma posição geográfica condicionada pela. Pronto, está perfeito. O que acontece é que as cidades que têm uma latitude maior estão mais sujeitas aos efeitos da sazonalidade, dessa diferença de iluminação ao longo do ano, tá bom? Então, nessa alternativa, você marca com toda tranquilidade latitude. Lembrar que continentalidade e maritimidade estão relacionadas à umidade, amplitude térmica, não é em relação à duração do dia. Longitude utilizo para cálculos de fuso horário, para localização geográfica junto da latitude. A localização está condicionada à latitude para gerar esse fenômeno. Perfeito, a resposta. A altitude também é fator do clima, tá bom? Então, gente, questão tranquila, né? Lógica, não é uma questão extremamente fácil, mas a gente fechou aí com tranquilidade essas questões. Bacana, valeu pessoal, até mais. Ok, meus amigos, nós já estamos de volta com CPC Resolve Enem 2019, Natureza, Química, Professor Jurandir. Então nós temos aí, CPC Resolve a prova de 2019. E hoje nós vamos trabalhar a questão de número 134, que diz assim, ó, num experimento simples que pode ser realizado com materiais encontrados em casa, é realizado da seguinte forma. Adiciona-se um volume de etanol em um copo de vidro e em seguida uma folha de papel. Com o passar do tempo, observa-se um comportamento peculiar. O etanol se desloca sobre a superfície do papel, superando a gravidade que o atrai no sentido oposto, como mostra a imagem. Para
parte dos estudantes isso ocorre por causa da absorção do líquido pelo papel. Então você tem aqui, pessoal, folha de papel, copo de vidro e o etanol. Então o papel vai absorvendo aqui, ó, a absorção do etanol, e ele vai subindo no papel. Então, a que se deve isso aí? A pergunta é, do ponto de vista científico, o que explica o movimento do líquido EA? O que é que move esse movimento do líquido no papel? O que é que ocasiona isso aí, pessoal? A resposta dessa questão é devido à capilaridade nos poros do papel. Como assim, professor? É uma técnica utilizada até em laboratório. Tá? Vamos comentar um pouco mais sobre isso? Você vê aqui, pessoal, a figura retrata uma técnica de separação de misturas, conhecida como cromatografia em papel. Nessa técnica, o líquido, que é a fase móvel, desloca-se em sentido contrário da gravidade em função da capilaridade nos poros do papel, que é a resposta da questão. A cromatografia em papel é uma técnica simples de análise de amostra em pequena quantidade, lógico, né? Essa técnica é bastante usada, tá, na separação e identificação de compostos polares. Então pode-se identificar a substância através das cores. Olha o exemplo aqui, ó, tá? De uma cromatografia. Veja que nós temos cores diferentes, ó, e se deve então à capilaridade do papel. Existe até um papel especial utilizado em cromatografia, tá? Com os poros mais evidentes, né? Vamos colocar assim. Então essa capilaridade faz com que move esse líquido no papel e ao se mover vai deixando umas cores diferentes, ó, e você pode identificar essas cores, chamado cromatografia. Mas vamos ver a importância dessa cromatografia. Pode ser uma questão boa de vestibular. Olha aí, ó. Aplicações de cromatografia em papel. Pessoal, existem diversas aplicações e usos da cromatografia em papel, que pode ser uma questão boa para vestibular. Alguns dos usos da cromatografia em papel em diferentes campos são discutidos abaixo. Vamos lá. Estudar o processo de fermentação e maturação. Isso é muito utilizado, por exemplo, na fermentação alcoólica. Na maturação da cerveja, pode ser colocado lá esse papel e vai mostrar em cromatografia em que ponto, em que estágio está a fermentação. Para verificar a pureza dos produtos farmacêuticos, pode ser também, certo? Tá? Se o material está puro, vai dar uma determinada cor, né? Se está impuro, vai dar outra determinada cor, cromatografia. Para inspecionar cosméticos, da mesma forma, para saber se está puro ou não. E detectar os adulterantes, pessoal. Você sabia que até mesmo na Polícia Federal pode utilizar cromatografia, né? Uma amostra, por exemplo, ele coloca lá o papel, né? Coloca um reagente de papel e vai ver se pode ser cocaína, pode ser outro produto, né? Outra droga. Então pode se detectar pelas cores e identificar as substâncias, certo? Então, aplicações de cromatografia em papel é importante. Veja que veio na prova do ano passado. Ano passado veio a técnica. Quem sabe se esse ano não pergunta as aplicações. Então tá aí, estudar o processo de fermentação e maturação, para verificar a pureza de produtos farmacêuticos, para inspecionar cosméticos, para detectar os adulterantes, então dentre outros. Eu citei aqui só uns 4 importantes aqui, relevantes das aplicações da cromatografia. Por isso ficou aí, essa cromatografia ela depende fundamentalmente dos poros do papel, a capilaridade dos poros do papel, tá? Então a resposta ficou sendo a letra D mesmo. Então aqui nós temos justamente CPC Resolve 2019. Enem 2019, é natureza, é química, é professor Jurandir. Fala galera, professor Giancarlos mais uma vez aqui no CPC Resolve. E agora fazendo com vocês a questão 179, Caderno Azul, Enem 2019. Vamos lá para o que diz a questão. Nos 6 cômodos de uma casa, há sensores de presença posicionados, de forma que a luz de cada cômodo acende assim que uma pessoa nela entra e apaga assim que a pessoa se retira desse cômodo. Suponha que o acendimento e o desligamento seja instantâneo. O morador dessa casa visitou algum desses cômodos, ficando exatamente 1 minuto em cada um deles. O gráfico descreve o consumo acumulado de energia em watts, x minutos, em função do tempo t em minutos das lâmpadas de LED dessa casa. Enquanto a figura apresenta a planta baixa da casa, na qual os cômodos estão numerados de 1 a 6, com as potências das respectivas lâmpadas indicadas. Olha aí, galera. Vamos analisar bem cada um dos eixos. Nós vamos ter aqui o que, pessoal? O eixo X, correto, gente? O eixo X vai ser o que? O tempo em minutos.
que a pessoa vai ficar. E aqui a energia consumida por cada um destes, correto, pessoal? Então a pessoa há primeiro uma entradazinha aqui, numa sala de 20 watts, correto? A pessoa vai ficar o quê? 1 minuto nessa sala, de boa? Daqui outros mais 1 minuto, apesar de o eixo X ser 2, mas o intervalo é apenas de 1 minuto, naquela de 35 watts, correto, pessoal? Então, justamente o que? Na energia consumida por minuto. Então, o que é que eu vou fazer, pessoal? Vou fazer uma relaçãozinha, gente, para mim saber justamente o seu consumo. Então, vamos lá. A sequência de deslocamento pelos cômodos, conforme o seguinte, conforme o consumo de energia apresentado no gráfico é. Gente, volta para o gráfico, galera. Observe esse gráfico aí. Eixo X é o tempo, em 1 minuto, 20 watts. Em 2 minutos, 20 do 1. E já vou o quê? Com mais 15, para ficando o quê? Em 35 minutos, correto? Então, eu vou só seguir justamente essa linha. Professor, onde é que eu posso ter um 15 watts aí para que o somatório vai dar 35? Então, lá na suíte. Então, vamos lá, galera, seguir este mapa. Vamos responder essa questão. Vamos lá. Olhando o gráfico, vemos que no primeiro minuto ele gastou 20 watts por minuto, que nos mostra que ele está no cômodo 1. Ok, galera? No segundo minuto, vemos que houve um aumento de 15 watts por minuto, no que mostra que ele está no cômodo 4. Volta, cômodo 4. Perfeitamente, professor. Está aqui. Então, você vai fazer uma associação. Professor, logo após 40, ou seja, o somatório desse com esse, e você vai procurar um de 5 watts, ou seja, que vai ser quem, pessoal? O banho. Então, gente, é esse caminho no qual eu estou procurando. Ok, pessoal? Então, você vai ver que é uma questão muito simples. Então, vamos lá para nossas resoluções. Olhando o gráfico, vendo que no primeiro minuto ele gastou 20 watts, no que mostra que ele está no cômodo 1. Ok? No segundo minuto, vemos que houve um aumento de 15 watts, até porque lá no gráfico tem 35, que nos mostra que ele está no cômodo 4. Então, 1, 4, logo após ele foi para onde? Para o banheiro. Porque o banheiro vai dar o quê? 20, mais 15, 35, mais 5 vai dar 40. Então, ele está em que cômodo? No cômodo 5. Logo após, no quarto minuto, vemos que houve um aumento de 15, que nos mostra que ele está no cômodo 4. Então, pessoal, finalmente, no quinto minuto, vemos que houve um aumento de 20 watts, o que nos mostra que ele está no cômodo 1. Voltou para o cômodo 1. Então, se você prestar atenção, galera, é um somatório. Estamos só seguindo o caminho desse somatório. No sexto minuto, vemos que houve um aumento de 10 watts por minuto, o que nos mostra que ele está no cômodo 6. Creio eu que já dá para marcar a alternativa correta. No sétimo minuto, vemos que houve um aumento de 20 watts por minuto, que nos mostra que ele está no cômodo 1. E no oitavo minuto, vemos que houve um aumento de 15 watts por minuto, que nos mostra que ele está no cômodo 4. Então, pessoal, se você fizer essa análise, voltando lá, 1, 4, 5, aí no próximo ele volta para o 4. Então já dá para a gente matar que a alternativa correta, pessoal. A alternativa vai estar em que letra, pessoal? Letra A. A de aprovado. Aprovado é você, aluno CPC. Beleza, pessoal? Um forte abraço e fique com Deus.